Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 17 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no 41 dia da caminhada de oração 11. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema de hoje é identidade e rejeição. O texto-chave vai estar em Salmo 71, no versículo 9, versículo 18. Antes de eu entrar no devocional, irmãs, eu queria dizer que a minha voz está um pouco diferente, porque nesses últimos dias nós estamos no outono, e no outono tem uma oscilação da temperatura, né? Teve dias quentes, depois tem dias que tá frio, hoje parece que tá bem friinho, e aí eu tô com essa voz meio estranha, mas vamos vencendo aqui com a graça de Deus. Hoje nós chegamos no último dia desse tema que eu tô falando, né? Das fases da vida, e hoje nós vamos falar da terceira idade. Eu não tô querendo usar a expressão e velho, né? Não, é uma terceira idade, é uma nova fase da nossa vida. E essa fase eu tenho percebido, irmãs, que a fase da terceira idade, infelizmente, ela chega com uma avalanche de rejeição. Quando você começa a observar as pessoas que estão ficando mais velhas, parece que o maior ataque que vem aos idosos é a rejeição. E uma das principais causas dessa rejeição é porque nós não vivemos as fases da maneira correta, né? Como nós viemos falando da infância, da adolescente, da juventude, da fase da maturidade, que falamos ontem, entre os 30 e 50 anos. Então, nós não vivemos, nós não investimos, nós não descobrimos quem nós somos. E quando chega nessa fase que eu coloquei o tema aqui, identidade e rejeição, é porque nessa fase nós já devíamos estar com a nossa identidade completamente estabelecida. Nós já deveríamos saber quem nós somos, nós já deveríamos estar fluindo no nosso chamado, nós já deveríamos estar fazendo aquilo que Deus quer, e muitas vezes, né, infelizmente, a maioria não está, e quando chega nessa fase da terceira idade, que é depois dos 60, a partir dos 60 anos, mas muitas vivem isso até antes, já vivem isso nos 40, nos 50, essa fase da rejeição. Então, nós não firmamos a nossa identidade, e agora sente uma enorme rejeição, se cobra, né? Cobra de Deus, cobra dele mesmo e cobra de todos à sua volta. Então, ponderando nesse tema da terceira idade, foi o que eu tenho percebido. E é muito triste, irmãs, muito triste, porque a terceira idade, ela tem coisas lindíssimas para nós vivermos, mesmo com a aparente perda de muitas coisas, né? Mesmo que mesmo que a gente perdeu ali força, vigor, beleza, às vezes saúde, mas existe também muitos ganhos, porque todas as fases têm as suas pedras preciosas a ser colhidas no meio do caminho. Vamos ler Salmo 71, versículo 9 e 18. Nós temos muitos versículos aqui para ler, mas eu tentei resumir ao máximo, mas como eu já disse, eu não consigo. E mesmo eu pegando esse monte de versículo, eu ainda deixei milhões para trás. Mas vamos ler aqui e entrar naquilo que Deus quer. No Salmo 71, no versículo 9, fala assim: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltares as forças, não me desampare. Vamos para o versículo 18. Não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice, e às cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às vindoura o teu poder. Irmãs, aqui está dizendo que há um chamado para essa pessoa da terceira idade. Que o chamado maior de uma pessoa da terceira idade é que ela declare a força do Senhor e o poder para a geração futura. Então, no sentar e no levantar de um idoso, de uma pessoa que está na terceira idade, que está a partir dos seus 60 anos, mas também, né, nós já podemos começar a aplicar ali nos 40, 50, seria esse o maior chamado que nós temos. Declarar a nossa força, que a nossa força vem do Senhor, declarar a força e o poder do nosso Deus, ensinar a geração futura. Então vamos falar aqui, ontem nós falamos de 30 a 50 anos, e eu não falei totalmente ali dos 50, porque eu queria deixar os 50 para entrar hoje também, porque os 50 ela é uma data muito especial, ela é uma data marcada ali no judaísmo, que significa o jubileu. A jubileu é uma fase intermediária, né? Nós estamos saindo da fase da maturidade e entrando para essa fase
de identidade estabelecida. Nós vamos ler lá em Levítico. Levítico, quando começamos a caminhada, nós falamos do ano do Shemitah. O ano do Shemitah, tem a ver com os 50 anos, porque é de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos o Senhor tem o ano do Shemitah. Mas quando dá 49 para 50 anos, que é uma multiplicação de 7 vezes 7, isso é o ano do jubileu. Esse jubileu, ele funciona tanto numa idade de uma pessoa ou na idade de uma situação que está fazendo 50 anos, ou numa idade da nação, enfim. E o ano do jubileu é uma fase muito abençoada aqui por Deus, porque é um tempo de descanso também. Então vamos ler aqui. Levítico, capítulo 25, no versículo 8. Ano do jubileu, está escrito na minha Bíblia. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos serão 49 anos. Então, o mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, farei passar a trombeta por toda a terra. Santificarei o ano 50º, proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e a cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as suas uvas e as suas vinhas não podadas, porque jubileu santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornarei cada um a sua possessão. Eu não vou continuar lendo, mas aqui está dizendo, só para eu queria deixar esse texto para você entender que o ano 50 é muito importante. Quando você fizer 50 anos, se você já fez 50 anos, se você está na fase dos 50, né? Os 50, irmãs, ele não vai só os 50, ele vai de 50 a 59, né? Até 59 nós estamos nos 50. E é uma fase que está dizendo, consagra a mim, porque esse ano vai ser um ano de liberdade, né? Está dizendo aqui no versículo 10, santifica o ano 50, proclama a liberdade. Eu vou fazer você voltar à sua possessão, ou seja, a bênção que Deus quer liberar nessa fase dos 50. Então, por isso eu não falei tanto ontem dos 50, porque ele é uma transição. Você vai saindo dessa fase da maturidade, que é dos 30 aos 50, que aí 50 é, como eu disse, até os 59, e aí você vai entrar para a fase da terceira idade com 60 anos, e aí vamos de 60, vamos colocar 60 até 90, né, irmãs? Então, receba da parte do Senhor, você que fez 50 anos, você que está na fase dos 50 anos, entenda, é uma fase de liberdade, é uma fase, irmãs, que nós não deveríamos, vai ter crise, como eu disse, né? A crise que quer te reposicionar, a crise que está te chamando, olha, você não rompeu nos 30, você não rompeu nos 40, está acabando os seus 50 e você ainda não rompeu. Então, as crises é para te reposicionar. Mas não é para a gente entristecer, não é para a gente viver subjugada. É uma fase que você deveria viver, a bênção que está aqui, da liberdade, de você voltar, está falando aqui, ó, no ano do jubileu, no versículo 13 do capítulo 25 de Levítico, no ano do jubileu eu vou tornar você, cada um, para sua possessão, ou seja, eu vou te voltar para sua essência, eu vou colocar você na sua essência que eu criei para você ser. Então, Deus está sempre nos chamando, irmãs, a romper. Uma coisa que eu quero falar também é o seguinte, antes de eu continuar, eu quero retificar uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu falei que a idade do casamento é 30 anos, só que eu acabei não aprofundando que essa idade é mais para o homem, tá, irmãs? Para o homem judeu, porque imagina uma mulher, é lógico, tem mulher que casa com 30 anos, mas o ideal é que acaba que ali antigamente, né, as mulheres casavam muito jovem e também devido à maternidade acaba que a gente fica querendo casar mais cedo, mas ali quando eu estou falando da idade dos 30 era porque o homem tinha que estar preparado. O homem do Oriente Médio, o homem na palavra, ele sustenta a mulher, ele tem que estar estabelecido. Então, por isso que falava isso. Mas isso não quer dizer que é uma coisa que é lei, que não. Isso é só história, né, irmã? Estou trazendo
algumas curiosidades da época. Mas vamos lá. Nos 50 anos, irmãs, deveria chegar até nós, né? Deveria fluir, florescer na nossa vida. Conselho, percepção, clareza. Nós já devíamos estar vivendo esse tipo de coisa nos 50 anos. Vamos ler mais alguma coisa aqui. Peraí um momento, que é tantos versículos, irmã. Vamos ver o que nós vamos ler aqui. Acho que o que vier é lucro, né? Que às vezes eu fico querendo ler bem na ordem certinha do que eu coloquei, mas é muita coisa. Então, nos 50 anos, a gente já deveria estar fluindo mais na nossa identidade. Como eu disse, irmãs, a idade, nós temos que fazer um balanço geral. De 10 em 10 anos, faz um balanço geral na sua vida. De 5 em 5 anos. De ano em ano, nós temos que fazer um balanço geral. E agora está chegando o final do ano, irmãs. Então, vamos aproveitar. Eu quero dar uma dica aqui, já falei várias vezes. Escreve um diário. Escreve um diário da sua vida. Quando a gente lê os livros da Bíblia, está falando de vida, está falando de histórias da vida de homens e mulheres de Deus. E você precisa conhecer a sua história. Nós temos a memória muito fraca, irmãs. A gente esquece as bênçãos que Deus nos deu. A gente esquece as vitórias que Ele nos deu nas guerras. Então, nós precisamos escrever. Escreve, tá bom? A idade avançada, chegar a 60, 70, 80, 90 anos, irmãs, é uma bênção. É um sinal de virtude de bênção. Semana passada, dia 5 de outubro, acho que foi semana passada, né, ou retrasada, foi aniversário de uma tia minha, tia-avó maravilhosa. Ela fez 93 anos. Ela tá ótima. Claro que tá com o coração fraquinho, tá um pouquinho fraquinha, mas assim, ótima, né? Ela anda, ela fala, ela caminha. E é gostoso quando você conversa com uma pessoa que já chegou nessa idade, porque elas começam a ter uma tranquilidade, né? Você vai conversar com elas e elas estão sempre... deveria estar, né? Mas pelo menos minha tia está sempre otimista, né? Sempre falando de bênção, sempre otimista de que a vida pode melhorar. E ela pôde também, meu irmão esteve lá visitando com a minha mãe, assim, antes do aniversário dela, e ela estava me falando que ficou muito feliz de conhecer meu irmão, que tem 23 anos, que ela não conhecia muito, né? Não chegou a ter muito contato, viu todas nós, mas ele não, porque ela mora longe. Então, assim, é muito gostoso ver que Deus vai sustentando. Deus vai deixando essas pessoas mais velhas ter o prazer de ver o que Ele está fazendo. Então, irmãs, nós possamos abraçar as fases que virão. Que a gente possa se entregar ao Senhor. Sabe uma coisa, irmãs? A vida, ela nada mais é do que a gente se entregar para o Senhor. Da gente se entregar a Deus, a gente confiar, da gente render, da gente crer que Ele está cuidando de nós. E que se Ele está nos permitindo estar com vida até lá, é porque Ele tem coisas para fazer através da nossa vida. Ele quer que nós vejamos o poder dEle. Como eu disse no Salmo 71, que eu venha declarar a tua força e o teu poder à geração futura. Né? Uma mulher de 93 anos, ela, mesmo que ela não abra a boca para falar, ela está declarando, olha, o Todo-Poderoso. Há um Todo-Poderoso que está me sustentando todos esses anos. Vamos ler aqui Jó 5:26 fala assim. Jó 5:26 fala assim. Em robusta velhice entrará para a sepultura, e como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. O Senhor, irmãs, quando Ele nos criou, né, não é da vontade do Senhor que a gente passasse por enfermidade, né? Isso é fruto do pecado. Não é da vontade do Senhor que a gente passasse por isso. Mas aqui está dizendo que a bênção do Senhor, é uma bênção do Senhor quando uma pessoa chega em robusta velhice, né? Então que a gente possa começar a observar isso na nossa vida, a ser grato, né? A ser grato pelos nossos familiares. A minha família, graças a Deus, ela tem tido uma bênção muito especial na velhice, muito especial. O Senhor tem sustentado a terceira idade da minha família, da nossa família. Então vamos lá, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, fala assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. É claro que com a idade, especialmente depois dos 50, caminhando para os 60, bem pertinho ali dos 60, né, a gente vai perdendo a vitalidade, o vigor, alguma força. Mas, irmãs, o que a gente vai ganhando de maturidade espiritual, experiência com Deus, compensa toda a perda da força física de um idoso. Então é isso que nós precisamos entender, para que a gente não chegue... É lógico que eu estou longe um pouquinho, né, irmãs? Longe, em vista de uma mulher de 93, eu com 44 tô baby, né? Então, às vezes, é difícil falar de um assunto que eu não vivi ainda. Mas, pelo menos, a gente colocar a nossa mente e dizendo, Senhor, eu quero viver da melhor forma quando chegar lá. Eu quero investir e viver da melhor forma. Vamos ler outros textos aqui. Vamos ler Isaías 46, no versículo 4, fala assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então o Senhor está dizendo para nós que até a nossa velhice. Deixa eu ler o versículo acima, que é interessante também. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços desde o ventre materno, e até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito e vou continuar fazendo, e vou carregar vocês e vou salvar vocês. Olha que palavra gloriosa. Então o Senhor, irmãs, Ele vai continuar nos sustentando, Ele vai continuar nos livrando, Ele vai continuar nos fortalecendo, sabe? Eu vejo que nessa fase, como eu disse, mais uma vez eu vou dizer, para que a gente possa ponderar, para que a gente possa tentar entender o outro, né? Talvez a sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu marido, não sei quem, mas que a gente possa entender que vem um ataque de rejeição sobre eles. E a gente tem que tentar conduzir e ajudar, né? Mas não é fácil, irmãs. Não é fácil ajudar uma pessoa que chegou nessa fase com essa crise, porque isso vai ser um problema que ela permitiu. Então, irmãs, vamos avaliar a nossa vida. Principalmente nós que estamos com 40, ou que já estamos com 50, ou que já estamos bem pertinho dos 60. Irmãs, não vamos chegar lá uma velhinha triste, desmotivada, sem saber o que fazer. Não, vamos preparar, vamos lembrar, Deus vai nos carregar, é a palavra dele que está dizendo aqui, irmãs, eu vou carregar vocês como eu carreguei desde o nascimento. Por isso eu disse, faça um diário, para que você possa ler quando você estiver mais velho, olhar para trás e falar, uau, olha essa batalha aqui que eu venci, olha isso que Deus fez. Olha isso que eu estava enfrentando naquele momento, eu achava que era impossível e Deus me surpreendeu. Para que você vai encontrando o Senhor na sua história, para que você vai edificando altares ao Senhor na sua história, né? Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 6, no versículo 3, fala assim, olha, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Meu Deus, que palavra dura. Vou ler de novo. Se alguém gerar 100 filhos, quem vai gerar 100 filhos, hein, irmãs? Para você gerar 100 filhos, você tem que ter um filho a cada ano e tem que ter no mínimo, você vai ter no mínimo 120 anos, né? Porque começou a gerar esses filhos com 20, então vai viver muito, né? Isso aqui é uma expressão que o autor quis deixar assim como você vai viver muito. Então, se alguém gerar 100 filhos, né? E viver muitos anos até avançada idade, se a sua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, eu digo que um aborto é mais feliz do que ele. Isso aqui quer dizer, irmãs, que se a gente não aprender a viver, a descansar, a desfrutar, a receber na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, o bem, porque aqui está falando se a sua alma não se fartar do bem,
Se você passar por essa vida só na reclamação, só resistindo, sabe o que eu percebo, irmãs? Que nós estamos vivendo uma vida resistindo ao Senhor. O Senhor quer te ensinar, o Senhor quer te dar mais, mas a gente está resistindo, parecendo um cavalo, uma mula, sabe? O Senhor tem me mostrado esses dias pessoas que têm espírito igual de mula. Eu estou vendo muitos na minha frente, sabe? Aquele espírito indomável, que não se rende. Pessoas que nascem murmuradora e vai morrer murmuradora. Pessoas que nascem ingrato e acabam morrendo ingrato. Isso são pessoas como mula, como cavalo. A palavra de Deus diz, não seja como uma mula, como um cavalo. Que eu tenho que lidar com vocês no cabresto. Porque mula e cavalo, irmã, você só conserta, nem conserta não tem. Você amansa um pouquinho na chibata. E por isso que às vezes tem pessoas passando pela vida na chibata. Apanha, né? Às vezes a pessoa não tem domínio próprio, o Senhor está ensinando, a vida está ensinando e a pessoa não se dobra. Às vezes a pessoa não perdoa, não vou perdoar, vou morrer sem perdoar, olha o que fizeram comigo, sendo que Deus está querendo que você se farta a sua alma do bem. Do bem, Deus é bom, a palavra dele é boa, tudo que ele faz é bom, ele tem uma bondade para dispensar sobre nós todos os dias. Mas a gente fica ali brigando com Deus. Eu amo avaliar a minha vida, eu amo, faço esse balanço geral, né? Hoje, antes de entregar esse devocional, eu tive esse momento com Deus. Falei, Pai, antes de eu entregar, eu preciso ter o meu balanço geral. Eu estou sempre trazendo à memória aquilo que o Senhor faz, porque é isso que nos dá esperança. A palavra de Deus diz trazer à memória aquilo que te dá esperança. Mas às vezes a gente acha que é só a palavra. Ela deixa eu ir lá ler a palavra porque ela vai trazer esperança. Mas é o que Deus fez na sua vida também. O que Deus fez na sua vida? Quantos livramentos, quantas curas, quanta bondade, quanto sustento. Então, enquanto eu estava fazendo esse balanço, né, eu estava entendendo isso, que à medida que eu fui me rendendo, enquanto a gente é jovem, você quer ter o controle. Você quer ter o controle, você quer fazer, mas a gente precisa, irmãs, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Ele vai fazer, Ele vai mudar a sua sorte. Deixa eu ler Eclesiastes, não, já li aqui, né, o Eclesiastes 3:6, 6:3, então tá dizendo isso. Olha que outra coisa interessante, que a alma desse homem, se ela não se fartar do bem, um aborto, um homem que nunca existiu, foi mais feliz do que ele. E aí está dizendo que se a alma dele não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura. O que é não ter sepultura? É não estar preparado, é não pensar, né, na nossa partida, é não entender nossa vida não é eterna aqui, mas nós temos uma eternidade no céu, mas a nossa mente tem que estar ligada. Né? A nossa mente tem que estar ligada, nós temos que entender que nós não vivemos só aqui, que a colheita da dureza da nossa vida, que a colheita da nossa resistência ao Senhor não vai ser só aqui não, irmãs, nós temos um tribunal para encarar. Então, se a gente está quebrando a cabeça aqui e batendo o pé com Deus e faz o que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Eu não espero Deus agir não, eu vou lá e faço, eu não espero Deus falar também não. Aí, o que acontece? Nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta, como eu disse lá no texto que a gente leu sobre a juventude. Você pode fazer o que você quiser, mas não esquece, você vai prestar conta de tudo que foi feito aqui na Terra. Aproveitando nesse negócio da gente falar aqui sobre prestar conta, eu sei que às vezes nós dizemos assim, nós podemos pensar assim quando nós começamos a fazer essa avaliação. Como é que eu vou me preparar? Eu começo por onde? E eu quero ler Eclesiastes 3, que é o que eu queria ter lido lá no comecinho, mas eu acabei deixando para o final. Vamos ler Eclesiastes 3. 3 de 1 a... vamos lendo aqui. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de amar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir.
tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Então, nós vamos começar a trabalhar na nossa vida, a fazer essa avaliação dos últimos 10 anos. Como você tem vivido nos últimos 10 anos, irmãs? Se você está com 50, você está vivendo da mesma forma? Você está passando os mesmos problemas? Desde lá dos 20, dos 30, dos 40? Se está, tem alguma coisa que a gente precisa se reavaliar. Como que estão os nossos 5 últimos anos? Você cresceu nos últimos 5 anos? Você amadureceu? Você se transformou? Você edificou? Você jogou fora? Você está amando mais? Você está tendo mais paz? Você está aprendendo a saber a hora de falar, a hora de calar? Como que é que você está vivendo? Então, como que nós vamos começar a preparar para os anos seguintes? Observando o tempo e entendendo que tudo tem seu tempo. Suas perninhas estão ficando fraquinha porque está ficando velha, é entender que não é mais tempo de correr. Acabou o seu tempo de correr e vamos ficar mais quietinha. O problema é que a gente não discerne o tempo, a gente não correu quando era jovem, a gente não investiu quando era jovem e quando chega na fase que a gente é para fazer outras coisas, a gente fica olhando lá para trás, querendo fazer coisas que já devia ter feito lá atrás. Eu não estou dizendo aqui, irmãs, que uma mulher de 50 não posso fazer coisa que mulher de 20, claro que pode. Por exemplo, eu mesmo disse que eu tenho muito mais força hoje do que quando eu tinha com 20 anos. Eu tinha uma fraqueza até os meus 30 anos, não, até os meus 26, 27, eu tinha uma fraqueza física mesmo. E em vários médicos desde criança, a gente não sabia o que era, achava que era anemia, dava uma fraqueza, às vezes me dava, quase desmaiava, às vezes saía para os lugares e eu tinha que sentar, me dava uma fraqueza, uma escuridão nas vistas, enfim. Mas com a transformação de alimentação, de suplemento, fui melhorando. Então, hoje a minha força é muito maior. Então, não estou dizendo que uma mulher de 50, 60 não pode fazer coisa de 20. Eu estou dizendo de fases da vida. Fases da vida. Então, a gente precisa se preparar. Né? A mulher precisa preparar para a menopausa, irmã, precisa preparar sua alimentação, precisa preparar os seus exercícios. Não estou dizendo para você virar uma atleta, né? Uma triatleta, não. O mínimo que você pode fazer para abençoar seu corpo. Você precisa cuidar do seu sono, você precisa regularizar isso, você precisa cuidar da sua beleza. Eu passei um sustinho esses dias. Eu acho que devido a muito estresse, muito correria no trabalho, muita tensão, né? A minha menstruação ficou 2 meses sem vir. E eu não, pelo menos eu espero que não. E pelos meus exames que eu fiz no começo do ano, me disseram que eu não estava nem pré-menopausa, que eu estou longe de menopausa por enquanto. E então eu fiquei 70 dias sem menstruar. Foi horrível, porque não foi ficar só sem menstruar. Eu fiquei com todo o sintoma da TPM durante 70 dias, né? E aí eu orando e querendo saber, Senhor, o que eu faço? Eu nunca tive problema de menstruar, por exemplo, mulheres que reclamam, eu detesto menstruação, eu não vejo a hora disso acabar. Eu nunca tive isso, eu amo ficar menstruada porque eu sei do bem-estar que vai vir depois, né? Depois que acaba, aqueles hormônios se regularizam, você fica toda zen, maravilhosa. Então eu fiquei chateada, meu Deus, eu tô entrando na menopausa e tal, mas foi um susto. Depois eu senti de tomar um suplemento para tireoide. Com 13 dias que eu estava tomando esse suplemento, eu acabei, a minha menstruação voltou e eu fiquei muito feliz, né? Tô esperando agora esse mês para ver se tá regularizadinho mesmo. Mas foi uma chamada de atenção. Olha, você já pensou se fosse a menopausa te pegando de surpresa? Você se preparou? Você está preparada para entrar nessa fase? Então, nós precisamos nos preparar, irmãs. Vocês que são mulheres, vocês que estão no Brasil, vocês não sabem a bênção que o nosso país é. Você tem um médico a cada esquina, você tem posto de saúde, você tem o SUS de graça. Irmãs, eu não fui no médico aqui.
Eu tive que orar a Deus e falar, pai, o que eu vou fazer agora? E aí, inspirada pelo Espírito Santo, minha filha, procura um remédio de tireoide, procura um suplemento de tireoide. Por quê? Porque eu não tenho seguro de saúde aqui. Seguro de saúde aqui é um absurdo, tá? Você vai pagar um absurdo. Os médicos são uma porcaria, tá? Me desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Eles são muito chatinhos, eles não fuçam como o Brasil. Porque se você vai no Brasil, qualquer médico do SUS que você vai, o cara vai te revirar de ponta cabeça. Vamos fazer exame disso, exame daquilo, pode ser essa coisa, pode ser... Aqui não, aqui tudo deles é seguro de saúde. Você tem um bom seguro, a gente vai olhar mais ou menos. Eles não cavucam o negócio não, irmãs. Tem hora que vocês têm que chegar e ainda dá para ele a dica. Se eu não acho que pode ser isso que eu tô sentindo, aí você pode falar assim, mas Estados Unidos é considerado país do primeiro mundo. É na tecnologia, irmãs. É em coisa séria, onde você vai quase com câncer, com uma coisa séria, lá para o hospital. Agora, coisa básica... É bem complicado, tá? É bem chatinho. E aqui não tem esse negócio de UBA, não. Como é que fala? Sei lá como é que fala. Os postos de saúde, como é que mudou o nome agora no Brasil, né? Qualquer postinho que você vai lá e vai te atender. Não, é bem complicadinho, bem chatinho. Vai ser um atendimento muito raso, muito ralo. Eu tive no Brasil no final do ano, faço os meus exames e eu vejo como que é diferente. Então, eu tô dando um alerta porque às vezes você tá no meio da bênção e você não valoriza. Usufrui do que o país está te dando, usufrui da bênção de ter médicos que você pode conversar, que apesar de toda a dificuldade do nosso país, os médicos estão ali trabalhando para atender a população. Então, invista na sua alimentação, mude a sua alimentação, comece a preparar seu corpo para isso, tá? Cuide da sua beleza, irmãs, porque a beleza da mulher vai mudando. O cabelo resseca, a gente incha, a pele fica diferente. Comece a cuidar agora. Não espera a sua pele tá parecendo um deserto, não. Do deserto lá do sertão, lá do Brasil, toda craquelada, vou usar um creminho agora. Depois passou 50 anos, amiga, você vai usar um creminho? Pode ser que ajude, mas não ajuda mais. Tinha que ter começado lá atrás. Vamos lá. Invista na sua transformação. Qual é seu estilo? Nós precisamos acompanhar qual é o nosso estilo, irmã. Qual é o seu estilo de quando você tem 40, quando você tem 50? Olha, tem uma mulher que eu gosto muito, que é a Joyce Meyer. Sabe quantos anos a Joyce Meyer tem, irmã? 72 anos. Eu já falei do livro que ela tem aqui em português, acho que como é que é o livro que eu li dela? Sinta Maravilhosa e Pareça Maravilhosa, algo assim. Que ela conta quando ela começou a transformação da vida dela, ela tinha 60 anos, quando ela começou a investir. Então é recente que ela está investindo, né? Tem 12 anos, 15 anos que ela está investindo nela e a mulher está ficando cada vez melhor. Ela tem um estilo próprio, ela tá uma coroa bacana. Isso é coisa de mulher que nós precisamos investir, irmã. Se prepara para ser avó, né? Lógico que tem muitas mulheres que já são avó nova. Se prepara, você precisa se preparar para ser avó. Que tipo de avó você vai querer ser? Você vai querer ajudar a sua filha? Vai querer ajudar o seu filho? Agora, aprenda também a respeitar os pais dessa criança. Aprenda a respeitar a nora. Aprenda a respeitar a sua filha. Não vai partir para cima querendo criar o neto como se, vou agora fazer tudo que eu não fiz para o meu filho, vou pegar esse neto aqui para criar. Respeite os pais dessa criança também, né? Curta, invista, abençoe esse neto. Invista nas suas atividades produtivas para a sua saúde mental. Leia, descansa, passeia, tenha amigos, esteja com seus amigos. Irmãs, eu estou percebendo também que nessa fase é muito importante você cultivar a amizade. Uma velhice solitária é muito difícil. Aí mais forte fica a rejeição. Por isso que fica aqueles velhos chatos, né? Cobrando dos filhos, cobrando dos netos, cobrando de todo mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Porque não desenvolveu as suas amizades ali. Você precisa investir em atividades que vai abençoar a sua vida. Bom, vamos agora ler Provérbios. Provérbios, estou acabando, viu, irmãs? É tanto versículo, né? Mas é bom para a gente ver o quanto a palavra de Deus fala sobre tudo. Por isso que eu gosto de ler muitos versículos. Provérbios 17, no versículo 6, fala assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Aquilo que eu estava falando dos netos, né? Prepare-se para curtir os seus netos. Prepare para ser uma avó maravilhosa.
que vai ensinar cada vez mais o caminho do Senhor aos seus netos. Vamos ler Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, no versículo 10, fala assim: os dias da nossa vida, eles sobem a 70 anos, se houver vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, irmãs, passa muito rápido a fase da nossa vida, é num piscar de olhos. Eu queria ler agora também Números. Ontem eu falei sobre Números capítulo 8, Números 8, 24. Ontem eu falei sobre que é da idade de 30 a 50 anos que os levitas, né, eram chamados para fazer a obra ali. E eu quero falar aqui também quando Deus disse qual era a idade que eles deveriam parar. Vamos lá, Números capítulo 8, no versículo 24 a 26, fala assim: isto é, o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos vocês vão ser desobrigados de fazer o serviço e não precisam servir mais como levita sacerdote. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço, assim fará com os levitas quanto aos seus deveres. Aqui está dizendo como se fosse uma fase da aposentadoria. Mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, esses 50 anos não é os 50 redondinho, não, irmã, até os 59. E aqui também a gente tem que entender sobre a fase da aposentadoria. Aposentadoria, irmãs, não é sinônimo de desistência da vida. O que acontece com muitos idosos que eu percebo é o seguinte: nós passamos a vida inteira tentando provar que a gente é alguma coisa. Tentando provar na força do nosso braço, na força do nosso trabalho, que é fazendo o que a gente é, né? E quando chega a aposentadoria, ela traz um baque na vida das pessoas, especialmente na vida do homem. Mas a aposentadoria, Deus está dizendo aqui sobre que vamos mudar o serviço. Você não vai trabalhar mais naquela área, como Deus estava dizendo aqui. Vocês, a partir dos 50 ali, que 50 que eu estou dizendo até os 59, você está desobrigado de fazer aquele serviço, porém vocês vão ajudar os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Então, Deus quer mudar o seu trabalho pesado e dizer, agora faça outra coisa diferente. Então, irmãs, nós temos que pensar na aposentadoria. Você tem pensado na sua aposentadoria? Se você não trabalha de carteira assinada, você precisa pensar em pagar uma aposentadoria. Irmãs, é tão baratinho no Brasil. Eu sei que o Brasil está em crise, eu sei que é difícil. Mas, irmão, o que é R$40 por mês para que você chegue no final da sua vida e você tenha uma aposentadoria? As pessoas têm uma concepção dos Estados Unidos, sabe? Ah, que maravilha. Vem pagar alguma coisa aqui. Vem ver se é R$40 para você se aposentar. Não, irmãs. O Brasil, apesar da luta, é um país que tem muita coisa boa. Só não tem mais porque nós murmuramos demais. Só não tem mais porque falta ainda a gente posicionar em muita coisa. Porque se fôssemos um povo mais grato, um povo que investisse mais na nossa nação também, talvez Deus daria ainda mais. Mas invista na sua aposentadoria. Se você mora aqui nos Estados Unidos, se você é legal, se você pode se aposentar um dia, porque não é todos que podem se aposentar aqui não, irmãs. Então, se você pode, invista na sua aposentadoria. Eu fui me despertar para isso nos últimos anos e eu senti de Deus, minha filha, começa a investir na sua aposentadoria. E quando eu fui conversar com a contadora lá, com a mulher que fazia os impostos, foi algo tão estranho, porque ela disse para mim, para que isso? Para que isso? Você já é dependente do seu marido, para que isso? E o Espírito Santo falou no meu coração, minha filha, não ouça essa pessoa aí não. Você vai ouvir o que eu estou dizendo para você. Então, irmãs, faça o que Deus está dizendo. Deus diz para a gente se preparar. Nós precisamos nos preparar. Deus não quer você correndo de um lado para o outro mais tarde. Se prepare. O sábio tem essa vantagem na frente de muitos. Se preparar. Bom, eu quero ler de novo
O capítulo que eu li ontem, Josué 14, no versículo 10 e 11, mas eu vou ler só vou ler o 10 e 11, que nós estávamos falando ontem de Josué e Caleb, né? Que ele estava disposto a ganhar as terras dele, e ele disse: eis que agora o Senhor me conservou com vida, como me prometeu há 45 anos, desde que o Senhor falou comigo através de Moisés, andando ali no deserto. Eu agora estou com 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naqueles dias, está ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então, Caleb estava dizendo para Josué: Josué, eu estou com 85 anos e eu estou forte como eu tinha 40. Então, nós precisamos, sabe, irmãs, eu disse uma palavra que fala sobre o espírito do homem, que o espírito do homem é que sustenta ele na enfermidade. E o que fortalece a nossa vida, a nossa velhice, é o espírito. Por isso nós precisamos investir no nosso espírito. Muita coisa da idade, irmã, está na nossa cabeça. Muita coisa da idade vai depender do seu espírito. Se o seu espírito foi bem nutrido, se o seu espírito foi fortalecido, você vai conseguir passar pelas fases da vida muito melhor. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, nós devemos compreender a hora de parar esse serviço pesado, né? Que ainda fala aqui da aposentadoria. Nós precisamos compreender isso, irmãs. É lógico que eu estou lendo ali uma palavra, né, de 59, que era um serviço do levita, não é uma regra geral de aposentadoria. Claro que tem pessoas fortes que estão trabalhando. Se você está forte, está trabalhando, está saudável, continue. Mas se você está sentindo que não consegue mais aquele trabalho pesado, ore a Deus. Por isso que nós temos que ter aptidões diferentes, investir em alguma coisa diferente, né? Você vai parar um serviço pesado, mas você vai continuar fazendo outras coisas. Parar o serviço pesado, irmã, não quer dizer que você vai ser improdutivo e inútil. Não, você pode fazer outras coisas que vai ser produtivo e vai ser útil. Eu quero falar sobre parar literalmente. Quando uma pessoa chega a hora dela parar e ela não sabe o que fazer mais, ela não investiu na vida dela, ela vai atrofiar, né? E atrofiar vai trazer enfermidades, vai trazer desgosto. Parar é diferente de descansar. Quando a pessoa vai aposentar para descansar de um trabalho pesado, mas ela tem uma visão de continuar fazendo outras coisas, de ser útil, aí ela vai parar, ela vai descansar, se preparar para fazer com propósito. Então, irmãs, a idade da maturidade é para a gente viver e desfrutar. Idoso deveria ser sinônimo de desfrutar. Agora eu vou desfrutar do meu trabalho, agora eu vou desfrutar da minha família, agora eu vou desfrutar dos meus netos, agora eu vou desfrutar de ver os filhos que eu criei e os frutos que Deus está me dando, que são os meus netos. Então, que nós venhamos a colocar isso no nosso coração, que nós venhamos a desfrutar. Irmãs, vamos ler aqui, deixa eu só ver se eu li um versículo aqui, de Jó, acho que sim, né? São tantos versículos, irmã. Mas nós já vamos ler Tito, capítulo 2. Vamos ler Tito, capítulo 2, depois eu olho se eu li os outros. Capítulo 2, versículo de 2 a 5, sobre as mulheres, como é que nós temos que chegar lá. Quantas mulheres idosas seja semelhante... quanto às mulheres idosas, semelhantemente que seja séria em seu proceder, não caluniadoras, não escravizada a muito vinho, seja mestras do bem, a fim de instruir as mais jovens recém-casadas a amarem os maridos, amarem os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa linda. Então, o chamado de Deus para nós, como mulheres de Deus, é que a gente seja sensata, é que a gente possa abençoar a nova geração. E aí eu termino falando como foi ali no primeiro salmo que eu li, que o Senhor nos fortalece para que a gente possa ensinar a geração vindoura. Então, irmãs, que o Senhor fale conosco, essa é a palavra de hoje.
estou muito feliz de fazer essa sériezinha aí, né, essa sériezinha aí da nossa fase, da nossa idade. É um assunto muito gostoso, um assunto que a gente deve pensar sempre. Não vamos viver só por viver, não, irmãs. Tem um desfrutar. Essa palavra de Eclesiastes 6:3, depois você lê novamente, foi muito forte. Que se a gente passar pela vida sem desfrutar da bondade do Senhor na nossa alma, um aborto, uma pessoa que nunca existiu, seria mais feliz do que uma pessoa que viveu e não desfrutou da bondade do Senhor. Que nós possamos desfrutar da simplicidade da bondade do Senhor, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. A canção do dia, irmã, eu estava com uma outra canção no meu coração, mas eu recebi uma canção ontem e que me lembrou algumas fases da minha vida, e desde ontem, na madrugada de ontem até hoje, acabou me fazendo fazer um balanço, relembrar as maravilhas do Senhor. Essa canção é antiga, tem uns 10 anos, exatamente uns 10, 11, 12 anos que o Senhor, que eu estava fazendo balanço dos 10 últimos anos da minha vida. E então eu vou deixar essa canção, tá? Da Renascer. Acabei que eu esqueci o nome da canção aqui agora. Alguém me enviou ontem e foi muito... Eu senti, quando eu ouvi, que me trouxe toda essa memória, eu senti que eu devia trocar a canção, tá bom? Desculpa aí, irmãs, pela minha voz, tem hora que tá dando umas falhas aqui. Mas é isso, que o Senhor continue abençoando vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, nós tenhamos uma semana de vitória. Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos prepara, nós queremos brilhar em todas as fases da nossa vida. Nós queremos ser filhas que estamos crescendo em graça, sabedoria, conhecimento, revelação, que nós venhamos ser fortes, robustas, mesmo na nossa avançada idade, porque quem nos sustenta é o Senhor. O nosso espírito esteja fortalecido em Ti, que a nossa mente não seja um campo fértil para o diabo e para suas mentiras e para suas avalanches de rejeição. Senhor, visita as mulheres que estão passando pelas crises da idade. Visita mulheres agora, Senhor, que se sentem muitas vezes sem vida, sem vigor. Visita os homens, Pai. A crise da idade nos homens é algo tão difícil. Tenha misericórdia desses homens. Atrai esses homens para o Senhor. O Senhor está desejando levantar um exército de homens valentes, homens fortes, cheios de fé, adoradores, levitas, sacerdotes. Senhor, toma a nossa casa na Tua presença, abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas mulheres maduras, as nossas mulheres idosas. Senhor, eu quero agradecer pela vida da tia Valdete, que fez 93 anos. Ela é uma bênção na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pela velhice. Muito obrigada, Senhor, pela a terceira idade da minha família. Há uma bênção especial e eu quero te agradecer por isso. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Cobre-nos com o teu sangue. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.